eu quero falar com você sobre um assunto delicado. Eu acredito que pessoalmente para você também, porque você tem ou teve uma relação com o tema da nossa próxima pauta, que é Daniel Alves, né? Condenado por estupro na Espanha, o que provocou diversas reações. Na cidade natal dele, uma estátua dele foi vandalizada. O público lá, parte da população de Juazeiro quer que se tire a estátua de praça pública. E aqui no Bahia, o clube formador dele, aliás, vocês foram companheiros nessa época, eu estava lá também, o Bahia tirou homenagem a ele no museu. Como é que você vê esse caso e a reação do Bahia? Cara, é claro que o fato de eu ter convivido com ele, né, nunca fomos íntimos, nunca frequentou minha casa, nem eu a dele, mas sempre foi um cara que se mostrou muito humilde no começo da carreira. Encontrei ele outras vezes já consagrado e mostrava-se também um cara que sempre me tratou muito bem, mas eu acho que está mais do que provado que ele errou. E a partir do momento que ele erra da maneira como se mostra, né? E eu acho que ele tem que ser punido. E aí acho que o clube agiu certo numa forma de demonstrar que quem erra, velho, tem que pagar de alguma forma. Então a gente sabe que os anos que ele vai passar na cadeia serve de, né, aprendizado, de lição, e onde puder mostrar... Porque assim, Darino, eu tenho uma filha de 16 anos, e eu me coloco no lugar do pai, da mãe dessa menina. Como deve ser. E o fato dela, desde o início, não demonstrar que queria dinheiro, ela só queria justiça. E, pô, o cara dá 5 versões do mesmo episódio, eu acho que tá mais do que provado de que ele errou. E errou feio. Somos passivos de erro, somos. Mas o ato dele não tinha droga, ele não estava embriagado, como ele... Até porque o Daniel nunca foi de beber, a gente sabe disso. Sempre foi um cara muito comportado nesse aspecto, então ele errou feio. E assim, uma coisa que me chama a atenção, Darino, é essa classe de jogador de futebol. Ninguém se pronunciou, velho. Então isso é uma sacanagem com quem tem filha mulher, com quem tem mãe, com quem tem irmã, porque é um absurdo o que ele fez e ele tem que pagar por isso. Não dá para passar impune. E onde ele puderem mostrar para ele o que o erro dele vai trazer de prejuízo para ele, eu acho que tem que ser demonstrado. Perfeito. Na esteira do que você está falando, né? Tite dando a declaração totalmente infeliz depois do Fla-Flu, né? Questionado sobre o que ele achou da punição do Daniel, ele disse que não tinha informação suficiente. Que é um assunto que está aí na mídia há 2 anos, amplamente divulgado. Pô, o cara que conviveu com ele, que ele convocou para a seleção em meio a muitas polêmicas, né? Ele não teve o mínimo interesse. Quer dizer, pipocou, não se posicionou, foi corporativista, covarde. Realmente foi nojento ver Tite, que é um cara assim, né? Que tem uma postura diferenciada nesse meio do futebol, né? Um cara muito íntegro, um cara muito sério. E eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado com hoje o técnico do Flamengo e ex-técnico de Daniel na seleção brasileira. Cássio, pra mim é o seguinte, a história de Daniel no Bahia não vai ser apagada, nem no futebol. Mas, velho, enquanto ídolo, eu acho que o cara precisa preencher alguns pré-requisitos. E cometer um crime desta magnitude descredencia ele como ídolo. Ele não pode mais ser reverenciado por isso. A história dele tá lá, não vai se apagar, não dá pra se esconder, mas não dá pra ficar valorizando isso e, de certa forma, sendo cúmplice com algo bizarro que o cara fez. Afinal de contas, o ídolo é o quê? É um representante, temos aqui um cara dos valores do clube, né? E, de certa forma, também é um posicionamento do clube sobre como ele quer influenciar as pessoas. Então, para mim, não devia nem ser pauta de discussão o que o Bahia fez. Foi um acerto, assim, inquestionável. Quero saber a sua opinião. Vamos lá. Primeiro, em relação ao Daniel, Darino e Preto, eu acho que muita gente questionou a questão da pena que foi divulgada, né? E eu não tenho aqui propriedade para dizer se a pena está adequada ou não em relação ao que é a justiça espanhola, mas eu considero um crime dessa
natureza um crime hediondo. Me perdoe, ainda que eu não tenha conhecimento, mas é uma justiça bem questionável. Porque Isso. ele pagou 150 mil euros financiados por Neymar para reduzir a pena porque ele demonstrou uma vontade reparatória. Quer dizer, a pessoa vai viver esse crime, foi vítima de uma violência, vai ter esse trauma a vida inteira, e quer dizer, 800 mil reais, o equivalente a isso, servem para aplacar essa dor. Quer dizer, como é que você precifica o trauma e a violência que uma pessoa sofreu? Eu acho isso daí. A pena, a promotoria chegou a pedir 12 anos, 4,5. Ele pode sair já por 2025. conta desses condicionantes, desses atenuantes, já no ano que vem. E outra, o fisco espanhol tem uma dívida com ele por causa de uma outra situação, de uma remuneração de agente dele, não sei o quê. Ele pode ainda usar esse dinheiro como garantia de que ele não vai fugir para ficar livre antes ainda. Então, assim, você vê como essa questão da violência à mulher, na minha opinião, ela é normalizada e banalizada. E ainda quando vai a julgamento, o agressor, ele fica ali, sabe, velho, com vários atenuantes da atrocidade que ele fez. Então, assim, eu, velho, ainda que eu não tenha conhecimento jurídico, como ser humano, eu questiono. Né? E na Espanha, aqui também, né, o Brasil, que é esta cultura infame, desgraçada da impunidade em vários segmentos. Deixa eu continuar. Eu concordo com você, tá? Só para a construção do raciocínio. Eu não tenho como dizer assim, essa pena deveria ter sido assim maior ou menor, porque as leis da Espanha são assim. Inclusive o caso do Daniel Alves foi assim, capturado para ver se mudava o paradigma lá, que é ainda pior em relação a crimes Dizem sexuais. que é a menor pena de todos os tempos, né, desse crime. O fato imagina. O fato é o seguinte, independente até de quanto tempo ele vai passar preso, Daniel, ele tomou o maior prejuízo que ele poderia ter para a carreira dele a partir já de alguns anos atrás. Há muito tempo que o Daniel ele tem sido menos relevante jogando futebol do que se posicionando, do que aparecendo, do que fazendo uso da sua imagem. Você pode perceber que nos últimos anos ele se colocou muito como uma figura proativa. Às vezes eu até falava besteira, mas ele sempre queria falar, sempre queria se posicionar, sempre queria usar a própria imagem. A ida dele para a Copa do Mundo estava muito mais associada a uma condição de liderança, justamente desse tipo de perfil, do que necessariamente o que tinha a entregar em campo tecnicamente. E independente do tempo que ele vai passar lá, ele foi condenado. Ele foi considerado culpado por um crime hediondo. Um crime que vai, com certeza, estar junto e vinculado a ele, sempre daqui para frente. Então, para mim, toda essa rejeição de quem está vinculado à imagem do Daniel, ela é bem natural e acho que o Bahia acertou. Eu só tenho uma opinião que às vezes talvez ela não seja muito popular. E não é em relação ao Daniel, é em relação ao Bahia. Eu acho que o Bahia, na verdade, a torcida do Bahia, de certa forma, força uma idolatria com o Daniel. Porque o Daniel Alves, no Bahia, ele foi pouco relevante. O Daniel Alves participou de um trecho de 2021, um trecho de 2001 e um trecho de 2002, que o Bahia ainda acabou sendo campeão do Nordeste. Mas o Daniel Alves, ele saiu daqui sem deixar saudade. O máximo que você reclamou foi do preço que foi vendido porque ele era promissor. Ele não era um jogador que tinha uma adoração da torcida, pelo contrário, era muitas vezes até tratado de forma pejorativa. E o que aconteceu? O Daniel Alves fez sucesso num período que o Bahia estava muito embaixo. O Daniel Alves explodiu mundialmente, internacionalmente, quando o Bahia era um time praticamente de terceira divisão, não conseguia sair, a torcida era uma carência absurda, aí se criou uma apropriação. O Daniel nasceu do Bahia, ídolo de quem? Fez o que aqui no Bahia? E quando teve a oportunidade de falar alguma coisa sobre o Bahia, inclusive, ele não fez muita questão de agradar, não. Então, sempre disse que torcia pro São Paulo, né? Então, assim, o que eu acho é que o motivo tenha sido esse, ok, mas eu acho muito pertinente que Daniel Alves não esteja no museu, velho. A participação do Daniel Alves no Bahia, ela não foi isso tudo. Eu acho que se criou uma relação do Daniel Alves fantasiosa, como se fosse assim, eu namoro com fulana, só falta ela saber, entendeu? Por quê? Porque é carência. Tinha muita carência. E a gente ainda tem carência de ídolo aqui no futebol da Bahia. Então, pra mim, como vi um cara que nasceu no Bahia, ganhando uma projeção internacional, sendo um dos principais jogadores do mundo por muito tempo, aí ficou aquela coisa, né? Me apropriar disso, tirar uma parte disso. Mas, de forma geral, ele não é ídolo, não, e ele tinha que sair mesmo. Agora, vamos lá, um contraponto. Apesar de concordar plenamente com a sua análise, Daniel foi campeão com a gente. 2002. Bicampeão do Nordeste, mas não estava nas finais, foi Mantena que jogou, porque ele estava servindo a seleção brasileira de base. E fez um bom campeonato brasileiro em 2002. Aquele time que jogava pra caramba. Preto não estava, não. Não estava, não. Mas
perdia por besteira e acabou brigando pelo rebaixamento, mas era um time muito bom. E acabou se livrando na última rodada naquela goleada que Nonato fez 3 gols contra a Portuguesa. Eu concordo que ele não tem status de ídolo, mas eu entendia a apropriação do Bahia, sobretudo em termos de marketing. Sim. Acho que para um posicionamento internacional, eu acho que o Bahia até explorava isso de uma maneira pouco contundente. Chega um gringo aqui. Quem é o Bahia? Rapaz, é o time que formou Daniel Alves. Entendeu? Então eu entendi essa presença dele lá como um chamariz, como uma estratégia de marketing. Eu nunca me incomodei, apesar também de achar que ele Mas era eu ídolo. não morria também de sofrimento por causa disso, não. Só identificava que era uma forçada. Só que agora essa relação tem que ser rompida e ponto final. Senta o dedo no like, ativa as notificações e inscreva-se. Vamos falar agora de Campeonato Baiano, que está chegando na sua reta final com muitas surpresas.